Olá, eu sou Adilson Paranhos. Nessa aula vamos aprender a exportar dados de uma tabela para um arquivo texto, de uma maneira bem simples, utilizando a ferramenta Manager Studio. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal e dê aquele like. Então aqui é a ferramenta SQL Server Manager Studio, a nossa ferramenta para gerenciar o banco de dados SQL Server. Então iremos ver como exportar dados. Então iremos exportar quais dados? Aqui é a nossa tabela cliente. Vou clicar aqui em selecionar 1000 linhas. Então iremos exportar esses dados aqui da tabela cliente em arquivo texto, usando a própria ferramenta Manager Studio. Então seleciono o banco de dados, pode ser qualquer um, tá? Não tem problema. Clique com o botão direito, tarefas, exportar dados. Clique em próximo. Aqui escolher a fonte de dados. No caso, está dentro do nosso banco de dados. Então selecione qual? A opção SQL Server Native, cliente. Selecione a instância. No caso, essa aqui é a SQL Server Express. O modo de autenticação para conectar a instância. No caso aqui, estou usando o modo de autenticação do Windows. Ou você pode clicar em autenticação do SQL Server. Aí você coloca sua senha, usuário e senha. No caso aqui, vou selecionar a autenticação do Windows. Selecione o banco de dados. No caso aqui, o meu, esse aqui é o BD Site Vendas. Clique em próximo. Agora vamos escolher o destino. No caso, seria um arquivo texto. Então seleciono a opção Flat, File. Vou colocar aqui no nome do arquivo, ou seja, o local é o nome do arquivo. Então clique em procurar. No caso, estou colocando dentro da pastinha chamada arquivo, na unidade C. E vou chamar esse arquivo, será chamado de dados cliente. Está colocado aqui o tipo de arquivo, será um arquivo texto, que é um TXT. Clico em abrir. Pronto, ele já colocou o caminho, tá vendo? C, arquivos, que é a pasta, e o nome do nosso arquivo, dados cliente TXT. Aqui em formato delimitado, coloque o qualificador de texto. No caso, coloca uma aspa simples. Next, que é o próximo. Opção copiar dados de uma ou mais tabelas ou exibições. Próximo. Aqui é a tabela, exibições, então vou selecionar a tabela do meu banco de dados, no caso aqui é a tabela cliente. Mantenho esse padrão, delimitador de linha. Agora o delimitador de coluna, selecione ponto e vírgula. Se quiser conferir os dados que estão na tabela, vou clicar aqui em visualizar. Próximo. E executar imediatamente. Então, clique em próximo e clique no botão finalizar. Pronto. Ele executou. Vou clicar em fechar. Vou navegar na minha pasta. Clicar aqui em pasta. Vou na unidade C. A pastinha arquivos. Aqui, ó. Aqui é o nosso arquivo. Para conferir, eu vou clicar com o botão direito, abrir com bloco de notas. Então aqui está nosso arquivo texto.